Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Manuela Nogueira, professora de arte no Instituto Federal Fluminense, no campus avançado Cambuci, e coordeno o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, o NUGEDS, nesse mesmo campus. Também recebi a missão de coordenar a realização desse evento. Estamos iniciando hoje o Seminário Virtual da Mulher, Educação, Cultura e Ciência. Nosso seminário propõe potencializar a articulação e a realização de estudos e debates sobre gênero, promovendo a igualdade de direitos, responsabilidades e oportunidades. Propõe ainda a garantia da participação efetiva das mulheres e dos movimentos LGBTs no campo das ciências e na carreira acadêmica. Um grande desafio que me foi lançado e estou muito feliz por conseguir realizar, juntamente com uma equipe super competente, essa empreitada. Cabe aqui destacar que o evento foi quase 100% organizado por mulheres, servidoras e professoras do IFE, assim como nossas convidadas, onde a maioria são de mulheres. É importante reforçar o nosso protagonismo nesse espaço institucional. Gostaria de agradecer ao Jonas Defante, coordenador de políticas culturais e de diversidade do Instituto Federal Fluminense, e coordenadora adjunto desse evento, e as minhas colegas, coordenadoras dos NUGEDS IFE, que compõem a organização do seminário. Gostaria ainda de agradecer ao nosso reitor Jefferson Manhães e ao nosso diretor de políticas estudantis, culturais e esportivas, Carlos Márcio. Hoje, teremos a apresentação da mesa intitulada Produções Culturais realizadas durante a pandemia do Covid-19. Uma análise a partir da temática de gênero e de suas relações interseccionais entre classe, raça e etnia. A mesa propõe discutir como arte, doença, isolamento, identidade e política se relacionam. Arte, cultura e identidade como um lugar de fala e de dor na produção cultural da quarentena. A transmissão dessa mesa de hoje é uma gravação, mas ao final da palestra, entraremos ao vivo para conversar com os participantes e responder as perguntas que deverão ser enviadas pelo chat da sala de webconferência e pelo link da descrição do vídeo que vai ficar aqui embaixo. Acompanhe a nossa programação na página eventos.iss.edu.br/SV-Mulher e pelas redes sociais do Instituto Federal Fluminense e dos NUGEDS IFE. No debate de hoje, teremos como convidadas Alice de Araújo Nascimento, professora de inglês do IFE no campus Macaé e doutoranda em licenciatura comparada pela UFE, colaboradora também do NUGEDS. Camila França Barros, professora de inglês do IFE Macaé, especialista em linguística aplicada ao ensino de línguas, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus Macaé, de 2017 a 2019, e colaboradora do NUGEDS desde 2017. E Olívia de Mello Fonseca, professora de língua portuguesa, literatura e redação, doutora em estudos da literatura pela UFE e coordenadora do NUGEDS no campus Macaé. Então, eu inicio a palavra com a professora Olívia. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite, para participar aqui desse evento como organizadora e como palestrante, e agradeço especialmente ao Jonas e à Manuela por esse convite. Agradeço também a Camila e a Alice por terem aceitado participar dessa mesa junto comigo. Então, eu começo falando um pouco sobre o tema que a gente vai trabalhar nessa mesa. Durante esses dias da quarentena, a gente veio pesquisando sobre produções culturais e um recorte, como a Manuela já falou no início, apresentando, um recorte de gênero e suas relações interseccionais com raça e classe. Bem, dito isso, eu acho importante a gente falar sobre a partir de que lugar a gente está falando de cultura. E aí, eu peguei um trechinho de um texto da Eneida Leal Cunha, cujo texto dela é A Emergência da Cultura e da Crítica Cultural, e
ela vai explicar, nesse trechinho que eu coloco para vocês, emergência, né? Já o título dela. Constata, assim, que o termo emergência aparece quando Nietzsche se refere ao ponto de surgimento de um valor ou de um conceito que se produz em um determinado estado de forças ou a entrada em cena de forças recalcadas, confinadas no silêncio dos bastidores. Nesta perspectiva, a emergência é sempre um lugar de enfrentamento e de afrontamento. Então, o que eu chamo a atenção aqui para essa citação é que, primeiro, que ela vai falar dessa emergência da cultura, ou seja, o emergir da cultura. E a gente pode pensar esse emergir, essa emergência, no tempo que a gente está vivendo de pandemia. E, principalmente, nas palavras finais, quando ela fala de enfrentamento e de afrontamento. Então, nas produções culturais e artísticas que a gente vai perpassar aqui, que foram produzidas, estão sendo produzidas durante a quarentena, a gente vai observar uma produção cultural que é para o divertimento, sim, para tornar essa realidade tão dura, para apaziguar, de certa forma, essa realidade tão dura, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a arte e a cultura têm o papel do afrontamento, do confronto, e para fazer a gente pensar e ressignificar as nossas vidas antes, né, e depois do Covid e durante o Covid que a gente está vivendo na quarentena. E aí ela vai esmiuçar, vai tentar pensar o que é a cultura nesse texto, né, o que é a cultura na contemporaneidade. Então ela vai dizer assim: contemporaneamente, a noção de cultura já não se encontra provida de segurança e da legitimidade que lhes atribuíram. Igualmente, embora em circunstâncias históricas e correlação de forças diversas, o empreendimento civilizacional iluminista, o Estado Nacional moderno, no último caso, as elites letradas. Por esta razão, a cultura em nosso tempo tornou-se especialmente o território da instabilidade, do conflito e da disputa. Chama atenção para as palavras instabilidade, conflito e disputa. Se lá no iluminismo, como ela chama atenção nesse trecho, tinha aquela diferença de alta cultura e baixa cultura, hoje a gente já não fala mais de uma alta e de uma baixa cultura, já não há mais esse limite. Então, a própria noção de cultura, ela perde um pouco a sua definição, a sua margem na contemporaneidade. É difícil um pouco definir o que é cultura, como vai ser difícil, a gente vai observar durante a nossa apresentação, é difícil definir os formatos artísticos e culturais que a gente vai trabalhar aqui. Então, por exemplo, pensando em literatura, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, a literatura dá as mãos, por exemplo, à colagem, às artes, a pintura. Então, nos posts que a gente observa, que a gente observou e tem observado durante a quarentena, o texto verbal ganha um alcance junto com o texto não verbal. Então, nesse sentido, eu gosto de um conceito que é trabalhado pela Florência Garramun, em um texto dela que se intitula A Literatura em um Campo Expansivo e a Indisciplina do Comparatismo. Ela vai pensar a literatura, mas aí a gente pode pensar a arte como um todo, enquanto um campo expansivo. O que ela está querendo dizer com isso? Que a literatura, ela perdeu, ela se alargou, a sua noção se alargou. Ou seja, hoje em dia, por conta dessas outras artes, desses outros formatos, formando essa rede junto com a literatura, é difícil a gente definir, muitas vezes, um texto apenas como literário. Às vezes a gente tem dúvida. Por exemplo, quando a gente vai a um museu de arte contemporânea e a gente está diante de uma pintura, de um quadro, a gente já não sabe se aquele quadro é uma pintura, é uma escultura, às vezes até texto aparece no quadro. Então, são várias camadas de formatos artísticos. Então, é para isso que eu estou chamando atenção quando eu falo de arte ou literatura, enfim, enquanto campo expansivo.
que a gente vai observar aqui durante a nossa apresentação. Bem, dito isso, a gente vai perpassando, a partir de agora, as artes, né? Os produtos culturais e artísticos que a gente foi encontrando, que a gente foi pesquisando durante a quarentena que a gente tem pesquisado. Então, só para ilustrar, bem, eu vou falar mais objetivamente sobre o obituário, mas eu volto no final para fazer essa apresentação. A Camila, ela vai falar de memes e a Alice vai focar mais em música, poesia, literatura, enfim. Mas é óbvio que a gente, como eu estou falando de campo expansivo, arte enquanto campo expansivo, é óbvio que a gente pode perpassar por outras. Então, só para ilustrar o que a gente encontrou nas redes sociais, a gente tem aí, por exemplo, Cores da Quarentena, que é um livro em PDF que foi disponibilizado pela Companhia das Letrinhas, em conjunto com a Pequenas AA, e que eu tive acesso a partir do Instagram. E esse Cores de Quarentena, por exemplo, a gente tem essa ilustração aí, que é da Loli, em que aqui a gente já vê um recorte de gênero sendo trabalhado e uma temática que a gente presenciou muito durante, tem presenciado muito durante a quarentena. Ou seja, essa mulher sentada aí no sofá, tomando conta da sua filha, né? É uma ilustração lúdica, mas que está trabalhando algo muito importante da nossa realidade, que é essa mulher multitarefa durante a quarentena. Porque então, essa mulher está tendo que unir o trabalho que ela fazia fora de casa, junto com o trabalho que ela faz dentro de casa, e também o ensino para os seus filhos, no caso, uma filha que está sentada no colo dela. Então, tudo ao mesmo tempo, essa mulher tendo que dar conta de tudo. Seguindo essa ilustração, eu queria apresentar a vocês uma crônica que foi escrita por uma de nossas amigas lá do IFE Fluminense Campus Macaé, que é a Alessandra Paravidino. Ela é nutricionista e parceira nossa, e ela escreveu uma crônica sobre essa mãe que realiza várias tarefas ao mesmo tempo, o peso dessas várias tarefas exercidas por essa mãe. Então, o início, eu não vou colocar a crônica toda, que ela é grande, mas a gente vai postar no Instagram do Nugedes Macaé, nas próximas semanas. O início dessa crônica ao leitor, né, é apresentado uma mãe que, depois de realizar várias tarefas, já super cansada, com várias tarefas durante o dia, e aí entra o trecho que eu vou ler para vocês. Mãe, vamos colocar uma fantasia para o nosso show? E lá estavam uma Minnie e uma Elsa dançando na All Nighted. Volto para o trabalho, ainda de Minnie. E o marido chega com as compras. Paro tudo e monto o arsenal para limpar todos os itens antes de guardá-los. 2 horas depois, ufa, acabei. Crianças, hora do banho. Ah, mãe, não quero tomar banho. Filha, todos os dias é essa guerra para tomar banho? Não tem negociação. Enquanto tomam banho, aproveito para comer alguma coisa e preparo o lanche da noite das crianças. Ligo a TV para ver o noticiário do dia. Mãe, você está chorando? Não conseguindo esconder o óbvio, só um pouquinho, filha. Mas vai ficar tudo bem. Vamos lá. Todos comendo e depois vamos escovar os dentinhos para dormir. Ah, mãe, não estou com sono. Tá bom, só mais meia hora. Abro o computador, respondo alguns e-mails rapidamente e anoto os afazeres do dia seguinte. Hora de dormir, crianças, todos para a cama. Ah, mãe, eu não estou com sono. Filha, já são mais de 11 horas. Peguem um livro para eu ler. Não, 3. 3. Tá bom, 2. Mas tem que ficar quietas para prestarem atenção. Era uma vez... Mãe, tá dormindo? Então, a gente percebe nesse ponto aqui, né, a mãe, no final, dormindo, desmaiando de cansaço por
por não dar conta, ou não é nem dar conta, né? Não tem como dar conta, não é humanamente possível dar conta de tantas tarefas assim. Agora, eu queria passar para vocês um vídeo que é um depoimento de uma professora que foi do nosso campus Macaé, que hoje está no campus Cabo Frio, que é a Clarice Terra, professora de teatro lá no campus Cabo Frio, e ela deu um depoimento para a gente falando sobre essa função desempenhada por ela enquanto mãe, enquanto mulher na quarentena, e também a função da arte, dessas produções artísticas que a gente está falando aqui, culturais, durante a quarentena na vida dela, como isso está sendo um bálsamo, de certa forma, para ela repensar algumas questões. Olá a todas e a todos, meu nome é Clarice, eu sou professora de Teatro de Patrimônio Cultural do IF Cabo Frio. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês como tem sido minha rotina nessa quarentena, minha rotina de mãe, de mulher, de professora. E para mim, o que tem sido mais complicado é estar todo o trabalho, tudo que eu faço concentrado no mesmo lugar, porque antes eu tinha tudo separados, os mundos, né? Tanto o meu mundo do lazer, né? O mundo das amizades, o mundo do trabalho, eram outras coisas. Agora não, é tudo junto. E isso tem sido um pouco difícil de administrar. Não tem sido muito legal, porque às vezes eu tô no meio de uma videoconferência e tem uma panela queimando, tem um cachorro latindo, tem uma criança precisando de mim, né? E muitas vezes o contrário também. Eu tô com uma coisa no fogo que não posso parar de mexer e tenho uma ideia super legal para um projeto que eu queria anotar, que eu queria ligar para alguém e não posso naquela hora. Então isso tá meio esquisito, não tô gostando muito. Mas espero que isso passe logo e que a gente logo volte para trabalhar presencialmente, porque é bem mais simples. E nisso tudo, o que tem feito muito bem, o que tem me ajudado muito, sempre me ajuda, sempre faz parte da minha vida, mas agora mais que nunca é a arte, né? Então, assistir um filme maravilhoso, né? Teve um festival francês, Varilux, incrível. Ouvir aquela música antiga ou nova, conhecer coisas novas, ler aquela poesia, recuperar aqueles livros antigos de crônica da estante. Então, tudo isso aí tem sido muito importante, fundamental para a gente não afundar nesse mar de lama que a gente tá vendo, né, surgir aí, principalmente no nosso governo. Mas vamos junto, vamos ter força, que vai dar tudo certo. Como a gente pôde ver aqui no vídeo, né, e na apresentação que eu fiz de algumas ilustrações da Companhia das Letrinhas, foi só uma introdução para vocês perceberem o que a gente andou pesquisando durante essa quarentena. Agora a gente vai focar, né, nas nossas pesquisas mais individuais. Então, a Camila vai falar agora sobre a produção de memes, depois a Alice vai entrar falando sobre poesia e literatura, e eu entro no final para falar de obituário e o trabalho realizado no GEDS Campus Macaé. Então, é com você, Camila. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite do Jonas, primeiramente, né, para integrar essa comissão organizadora desse evento. Agradecer também a Manuela, que está mediando essa mesa hoje. E agradecer especialmente minhas amigas e companheiras de luta, Alice e Olivia, pela parceria de sempre. É muito bom a gente poder estar nessa mesa debatendo ao lado de pessoas que a gente admira, né? E é o meu caso hoje. Pois bem, estamos em isolamento social há quase 3 meses. Eu, em especial, posso dizer que não saio da minha casa desde o dia 15 de março. Eu só saí uma única vez, não vou nem ao mercado. Não sei como vocês estão. E desde então, o consumo de mídias sociais no Brasil já aumentou cerca de 26% pelas pesquisas que eu fiz. Sem poder sair de casa, as pessoas passam muito mais tempo no Instagram, Facebook, WhatsApp do que antes da pandemia. As redes sociais ocupam agora um papel muito importante nas nossas vidas. Nos conectamos às redes sociais para fazer e assistir lives infinitas, nos manter informados sobre a política do país e sobre o coronavírus. Usamos as redes sociais para compartilhar do nosso dia a dia nas nossas redes pessoais.
E também usamos as redes sociais para manter contato com familiares, com amigos, através de mensagens, por exemplo. E se antes da pandemia as redes sociais já faziam parte do nosso cotidiano, agora essa relação ela foi muito maximizada. E aí é nesse contexto que a gente acaba tendo muito mais contato com um gênero específico de produção cultural sobre o qual vou falar hoje, que são os memes de internet. Pois bem, o que é um meme? A palavra meme vem do grego mimema, que significa imitação, aquilo que é imitado. Então, esse conceito foi apresentado para a gente através da biologia, na verdade, por um zoólogo e escritor chamado Richard Dawkins, em 1976. Então, já dá para imaginar que lá em 1976, meme não tinha nada a ver com o meme que a gente conhece hoje em dia na internet, né? Então, a analogia com genes vem da ideia de que enquanto um gene é uma unidade biológica que procura se propagar por organismos vivos. Então, por exemplo, você vai herdar do seu avô, da sua mãe, algumas características genéticas, então essa característica ela vai se propagar biologicamente, né? O termo meme, na verdade, proposto por Richard Dawkins, ele vai emergir como essa propagação não de genes, mas de ideias, discursos e qualquer outra manifestação da sociedade que se espalha de uma maneira muito rápida entre os indivíduos, né? E aí, fazendo um paralelo com a pandemia que a gente está vivendo agora, os memes seriam como o coronavírus, né, que se espalha de pessoa para pessoa, sendo nós, seres humanos, os vetores, ou como a Susan Blackmore vai chamar, os replicadores desse vírus, né? A Susan, ela tem esse conceito de que nós somos máquinas de memes, porque a gente está o tempo todo como uma máquina de Xerox, replicando as coisas, os comportamentos sociais, enfim. Ponto. Mas trazendo agora esse conceito para os dias atuais, a expressão memes da internet, o que ela vai pegar emprestado desse conceito lá da biologia? Os memes da internet vão se referir a todas essas ideias que se espalham rapidamente através da internet, seja por sites, e-mails, blogs, redes sociais, etc. Então, os memes da internet pode ser imagens, textos, vídeos, tudo que viraliza na internet e que a gente muitas vezes não sabe nem quem são os autores, são memes. E, em geral, a intenção dos memes da internet é fazer a gente rir, né? Eles são engraçados, as pessoas compartilham porque elas acharam engraçado, querem fazer uma piada com aquilo. Só que, para isso, muitas vezes, esses memes recorrem a estereótipos. Para fazer essa piada, o autor, que a gente muitas vezes não sabe nem quem é, ele recorre a um estereótipo, né? Ou seja, recorre a generalizações que definem grupos de pessoas por determinadas características. Só que essas características generalizadas, elas normalmente geram preconceitos, perpetuam privilégios sociais. Então, Stuart Hall, por exemplo, vai dizer que estereotipar contribui para a manutenção da ordem social e simbólica, estabelecendo uma fronteira entre o normal e o desviante, o normal e o patológico, o aceitável e o inaceitável, o que pertence e o que não pertence, o nós e o eles. E aí, eu vou acrescentar para a discussão o conceito de performatividade de Judith Butler. Por quê? Para que a gente pense na produção de identidades e esse processo, como esse processo está relacionado ao que dizem repetidamente sobre quem somos, sobre nós, né? Então, para Butler, a linguagem, ela não tem apenas um caráter descritivo. Então, esse é um copo de vidro. Eu estou descrevendo esse copo, né? Para Butler, na verdade, a linguagem também, as frases, as sentenças, elas podem ser performativas, na medida em que, quando repetidas muitas vezes, elas acabam produzindo realidades. Então, segundo Butler, abre aspas, a performatividade deve ser compreendida não como um ato singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e situacional pela qual o discurso produz os discursos que ele nomeia. Ou seja, aquilo que dizemos sobre um grupo cultural tem potencial para definir esse grupo, ou para reforçar alguma ideia sobre esse grupo. Desculpa. Então, em tese, a gente está só descrevendo aquele grupo, mas, na verdade, ao falar repetidamente sobre aquele grupo da mesma forma, a gente está definindo como ele é.
E a gente está dizendo como ele deve ser, né? E aí Simone de Beauvoir, por sua vez, vai dizer que a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. E aí a gente pensa, que olhar tem sido esse? Né? Em especial, nesse momento de quarentena, quais são os discursos sobre o que é ser mulher que têm sido repetidos através de memes de internet e o que esses atos linguísticos produzem ou reforçam na nossa sociedade. E aí eu vou apresentar para vocês alguns memes. Eu não sei se vocês fazem parte de grupos de WhatsApp, né? Mas existem alguns grupos que são excelentes para você coletar esse tipo de dados, porque a gente recebe com bastante frequência. Então, ó, por exemplo, eu separei aqui alguns exemplos, tá? Desses memes que a gente recebe por mensagem, ou que vê no Twitter, no Instagram, enfim. Então, mulheres, essa ideia de que as mulheres pertencem ao espaço privado, né, da casa, das atividades domésticas, do cuidado com as crianças, enquanto os homens pertencem ao espaço público, eles pertencem aos escritórios, às empresas, aos bares, enfim, à vida social. Então, de que maneira alguns desses memes podem estar, na verdade, reforçando essas ideias e construindo essas identidades? Esse meme aqui, por exemplo, com o confinamento, comecei a entender o Big Brother. Essa semana eu vou indicar minha mulher para o paredão. Quer dizer, ele está ali dentro de casa agora sendo obrigado a estar num espaço que não é o espaço dele, um espaço privado, e ele não está suportando, ele vai ter que eliminar essa mulher porque é insuportável conviver com a sua própria esposa, né? Possivelmente mãe dos seus filhos. O outro, óbvio que o coronavírus foi inventado por uma mulher, tudo calculado. Conseguiu cancelar o futebol, fechar bar, fazer com que os homens não saiam de casa. Então, é mais uma vez essa ideia de que o espaço do homem é o espaço público e que a mulher, super cruel, né, na verdade, ela está obrigando o homem a ficar ali. Ela criou um vírus no laboratório, parou a humanidade para que esse homem não possa mais viver a sua vida plenamente. Um outro exemplo, esse aqui é um vídeo, aí eu vou tentar passar, vamos ver se dá certo, né? Essa ideia de que as mulheres, é tão insuportável conviver com essas mulheres, né, que elas podem até sofrer violência, e que tá tudo bem, então, ó. Aproveitar, ficar de boa, relaxado, ficar em paz, aqui em casa tá tudo bem, normal. Eu não sei. Então, assim, essa ideia de que a mulher lá no fundo, né, tá amordaçada, acorrentada, e aí tá tudo bem, se a mulher não estiver falando, para ele a quarentena tá tranquilo, o que ele queria mesmo era não estar convivendo com essa mulher. Então, mais um exemplo desse tipo, ó, na quarentena, não pode beijar, não pode abraçar, não pode ter contato físico. Basicamente, para quem é casado, vida que segue, normal. Quem é solteiro, enfim, censurado. Essa ideia de que realmente dentro de casa, a mulher está ali com uma função de manter a ordem da casa, alimentar as pessoas, manter a limpeza, mas é fora de casa que ele encontra o prazer, né? Porque só o homem solteiro que tem o prazer, como é que funciona isso? Então, essa ideia também é bastante reverberada nesses memes que a gente tem recebido, né? Essa ideia de que o casamento é uma prisão para o homem, né? E de que está sendo muito difícil para eles. Para a gente está sendo super fácil. Enfim. Mais um exemplo, atividades domésticas. A cada 7 minutos, um homem casado é submetido a serviços domésticos contra a sua própria vontade. Isso a Globo não mostra. Né? Coitadinho do homem que agora, por conta da pandemia, por conta do isolamento, está sendo obrigado a ficar num espaço que não lhe pertence, que é o espaço privado, e tendo que justamente limpar a casa que ele vive, talvez lavar uma louça que ele sujou, né? Lavar uma privada que ele usou. É muito difícil para o homem passar por essa situação. Então, novamente, está vendo como esses memes, essas piadas, reforçam essa ideia de que esse é o lugar da mulher. O homem está ali forçado, só por conta da quarentena, realmente não lhe cabe essa responsabilidade. Outro tipo de meme que a gente também tem recebido bastante são os memes que objetificam as mulheres. Tem mulheres são objetos sexuais dos homens. Então, por exemplo, nessa imagem, serviços essenciais seguirão funcionando. Que serviço é esse que essa imagem está apresentando? Mulheres vestindo roupas decotadas, sensuais, né? Dando alusão aí a talvez serem mulheres que se prostituem, enfim. Então, é um serviço essencial, é um serviço
né? A mulher, ela está ali como um objeto, como, enfim, alguém que vai servir sexualmente a esses homens. E esse é algo do qual os homens não abrem mão nem na quarentena. Outra coisa muito recorrente que afeta muito todas as mulheres. Mulheres não podem ser gordas, mulheres não podem engordar. Então, antes da quarentena, Barbie magrinha. Depois da quarentena, a Barbie ganhou 10 quilos, 15 quilos, 30 quilos, enfim. Como se fosse um grande problema ganhar peso, como se isso fosse realmente algo com o qual as mulheres deveriam se preocupar na quarentena. Olha só, você está de quarentena, tem todo um coronavírus, tem toda uma preocupação, talvez você tenha perdido o seu emprego, mas é importante você contar as calorias da sua refeição, porque senão você vai acabar assim, e nada pior para uma mulher, não é mesmo, do que engordar, né? A gente tem aqui o outro meme com essa mesma lógica. Mulheres também não podem envelhecer. Com os salões fechados e as mulheres dentro de casa, teremos em breve uma legião de senhoras com cabelos brancos. Então, mais uma preocupação, né? Salões de beleza sendo considerados serviços essenciais para a mulher para a manutenção desses padrões estéticos. Mulheres precisam performar feminilidade através dos ritos da beleza. Esse aqui está em inglês, né? Mas ela está dizendo ali uma criança, e aí você percebe como desde muito cedo a gente já está sendo submetida a esses rituais e a essas necessidades que são fabricadas, né? Então, olha, quando a quarentena acabar, vai ter happy hour, vai ter unhas longas e feitas, cílios feitos, cabelo feito, massagens, enfim, né? Quando a quarentena acabar, eu vou realmente viver plenamente essa minha feminilidade. E aí, a gente também tem, por outro lado, nessa quarentena, alguns memes que surgem como uma crítica, uma resposta, memes que aparecem do ponto de vista dessa mulher na quarentena, como que ela está se enxergando nessa quarentena, né? Acumulando funções, tendo que fazer reunião, home office, cuidar das crianças, assistir Netflix, cozinhar, participar de webinário, enfim, tudo ao mesmo tempo. As mães na segunda semana de quarentena, né? Já ali acabadas, cansadas, porque agora também tem que acumular a função de homeschooling, né, de ensinar essas crianças de casa. Enfim. Só que aí a gente tem que pensar no seguinte, né? Tem mais um exemplo, desculpa. Mulheres que não são donas de seus corpos, né? Então, os homens agora reclamando. Eu não gosto que o governo esteja criando leis sobre o que faço com o meu corpo ou minha saúde por conta do Covid-19. Né? Se eu só vou poder sair de máscara ou não, se eu vou poder correr na praia ou não, o que eu vou fazer? É o meu corpo e minhas regras, né? As mulheres olhando assim, dizendo... primeira vez, né? A gente já está nessa há um tempão. Então, surgem ainda, assim, alguns memes como uma resposta a esses memes bem machistas que a gente viu anteriormente. Mas aí a gente tem que fazer uma pergunta. De quais mulheres estamos falando, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer um recorte de raça e de classe. E aí eu trouxe uma citação da Djamila Ribeiro, né, onde ela fala lá da Simone de Beauvoir, que eu mencionei anteriormente. Se para Simone de Beauvoir a mulher é o outro, por não ter reciprocidade do olhar do homem, para Grada Quilomba, a mulher negra é o outro do outro, posição que a coloca no local de mais difícil reciprocidade. Por serem nem brancas nem homens, as mulheres negras ocupam uma posição muito difícil na sociedade supremacista branca. Nós representamos uma espécie de carência dupla, uma dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, branquitude e masculinidade. E aí, eu trouxe aqui, na verdade não é um meme, mas é uma produção cultural que a gente encontra nas redes sociais, né? Que é um exemplo de uma produção contra-hegemônica e que vai fazer realmente esse recorte de raça e classe da mulher na quarentena. Então, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, é uma indicação para que vocês sigam, no final vou apontar aqui qual é o Instagram, mas é um quadrinho do Leandro Assis da Trícila, e é o seguinte, aqui a gente tem uma mulher branca de classe média criticando as pessoas que não estão fazendo a quarentena. Na verdade, está criticando as pessoas que viram nos stories dela. Isso aqui está fazendo uma referência a uma atriz global que passou por essa situação. Então, ela diz, tem o pessoal me criticando, xingando, só porque no meu último story, no fundo, apareceu uma funcionária minha. Gente, bora procurar saber antes de falar? A Ju
Não tem família no Rio, preferiu fazer a quarentena comigo. Melhor aqui que na favela, né? Essa gente não respeita o confinamento. Muitos largam o emprego para pegar o fundo emergencial e ir tomar cachaça na rua. E aí a gente tem aqui a Ju, né? Como estão as coisas por aí, Diná? Ai, Ju, péssimo, né? O Lino foi demitido, a grana ficou curta. A gente teve que ir para a rua para se virar. E aí, pô, a gente acabou se expondo, né? Fazendo unha, enfim, fazendo entrega no iFood. Só que a gente sabe é que pobre morre à toa. É bala perdida, dengue, Covid. E se a gente tem que arriscar a vida trabalhando, foi tudo muito rápido. E nem sabemos se foi Covid. Pelo menos a gente também vai se divertir. Porque tudo pode acabar num piscar de olhos pra gente. E aí volta a blogueira branca. Ou seja, pobre não tem amor à própria vida, né? E aí, esse aqui é o @ do Leandro e da Sou Laranja, que é a menina que contribui com ele também, a Trícila Oliveira, vem aí mostrar pra gente que, na verdade, quando a gente fala de mulher na quarentena, sobrecarga, carga mental, de que mulheres a gente está falando, né? Nem todas as mulheres estão podendo fazer a quarentena, nem todas as mulheres estão passando pelas questões que a gente expôs aqui anteriormente. E para finalizar, tem um vídeo de uma nossa ex-aluna e minha ex-bolsista, Alice Marques, um depoimento de como está sendo para ela ser mulher na quarentena. Oi, meu nome é Alice Nicolau, eu tenho 21 anos de idade, sou ex-aluna do IF Campus Macaé e atualmente curso letras na UFRJ. Eu não sou muito boa em frente às câmeras, tentei gravar esse vídeo 1 milhão de vezes, então decidi fazer um vídeo meio satirizado para falar sobre como é ser mulher para mim durante a pandemia. Ser mulher na quarentena é mesclar a busca por informações sobre atualizações da pandemia, revoltas populares e o cenário político atual, com textos sobre como perder peso em casa, hidratação capilar, cuidado para a pele. Se bem que todas as minhas amigas devem estar fazendo o mesmo que eu, então eu não sou a única que vai voltar para a faculdade gordinha, não é mesmo? E de volta aos exercícios físicos e dietas. A verdade é que o mundo lá fora está literalmente pegando fogo, mas o mundo aqui dentro continua sofrendo com todas as pressões estéticas que o nosso sistema nos impõe. Os discursos gordofóbicos e teorias de feminilidade vêm muitas vezes travestidos de saúde e bem-estar. E quando nos damos conta, estamos pensando, eu só quero que tudo isso acabe, para eu poder voltar para o salão e para a academia. Quando, na verdade, essa sequer deveria ser a questão central. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que o conceito tenha feito sentido tanto para vocês quanto para mim. Às vezes eu crio umas coisas que só fazem sentido na minha cabeça. Quanto à arte, ela tem sido uma coisa que me mantém sem surtar. Eu acho que não existe um termo bonitinho para isso, algo do tipo. É literalmente isso, porque quando eu não estou escrevendo, eu estou lendo ou estou consumindo alguma coisa na internet, seja no YouTube ou no Instagram, pessoas que eu já segui ou que conheci ao longo dessa quarentena. E é isso que me mantém ocupada e que tem sido também uma válvula de escape, na verdade. É isso, gente. Então, essa foi a minha apresentação. Agora eu vou deixar a Alice contribuir com a nossa missa. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Alice Pereira. Eu queria primeiro agradecer a todos por esse convite, a todos os que estão participando da organização também. Gostaria também de agradecer, claro, às minhas companheiras, Camila e Olivia, com quem eu estou sempre na luta e a gente está sempre, né, tocando esses eventos juntas. E a todos que estão aqui assistindo também, muito obrigada. Então, eu acho que é importante, antes da gente falar de arte, vou falar um pouco de vida cotidiana mesmo. Na minha apresentação, eu vou lidar com umas formas consideradas mais tradicionais, né, de produção artística, mas antes eu acho que a gente tem que falar de vida, de cotidiano. Então, reiterando o que as minhas colegas já falaram, as mulheres têm sido mais profundamente afetadas pelas questões da quarentena e da pandemia. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte
das pessoas que está na linha de frente contra o coronavírus são as mulheres, né, nas funções de saúde, as médicas, enfermeiras, técnicas em enfermagem. Então, uma grande maioria são de mulheres. E, ao mesmo tempo, que as mulheres que estão podendo fazer, de fato, a quarentena, estão tendo esse direito respeitado, estão sobrecarregadas, muitas vezes, em suas casas, pelas tarefas domésticas, pelas tarefas dos seus trabalhos formais ou informais, pelo cuidado com as crianças, com os idosos e com os doentes, né, que é majoritariamente considerado responsabilidade das mulheres. Esse é um ponto. O outro é que, ao mesmo tempo, as mulheres também formam uma grande parte do trabalho informal aqui no Brasil, que tem sido também muito prejudicado durante esses momentos. E, da mesma forma, as pessoas negras também têm sido majoritariamente atingidas, por um lado, porque muitas vezes se encontram nas camadas mais pauperizadas e vulneráveis da sociedade, então tem menos acesso a cuidados apropriados de saúde, e muitas vezes são as pessoas que estão ou no mercado informal de trabalho, ou que estão em profissões que justamente também estão agora não podendo, né, fazer quarentena e trabalhando nesses tipos de setores. Então, quando a gente fala de arte, a gente tem que pensar na arte e da cultura. Quem é que está tendo condições de fazer essas produções culturais e artísticas, e como é que estão as condições das pessoas de acessarem esses conteúdos? Porque isso não está sendo homogêneo, né? Não é algo igual para todo mundo. Então, esse é um primeiro ponto. O acesso à arte e à cultura não tem sido os mesmos. As pessoas não dispõem do mesmo tempo, do mesmo acesso, das mesmas ferramentas também. Então, é importante a gente fazer esse recorte aí de gênero, raça e classe quando a gente fala sobre arte e cultura. Então, esse momento de pandemia tem sido um momento em que as desigualdades ficam muito mais patentes na nossa vivência. Então, eu quero pegar uma frase aqui do Ricardo Antunes, eu vou colocar aí para vocês no slide. Então, ele fala: agora, entretanto, o rei está nu. A essência perversa e destrutiva do sistema de metabolismo antissocial do capital destrói o trabalho e a humanidade, destrói a natureza, explora e oprime intensamente as mulheres, os negros e as negras, os e as indígenas, impede a busca vital da igualdade substantiva. A felicidade da juventude, a plena liberação sexual, etc. É chegada a hora de abster, barrar, travar e impedir mais devastação, mais sujeição e mais desumanização. Então, esse autor, eu tirei essa frase de um livro que a Boitempo preparou, com diversos ensaios e dissertações sobre esse momento de pandemia. É um livro, um e-book gratuito, muito interessante, e ele fala sobre como a crise do coronavírus mostra, na verdade, e reitera e aprofunda uma crise que já vinha se construindo no momento em que a gente se encontra. Ao mesmo tempo, a historiadora Silvia Federici, ela reitera também como que as feministas já vinham avisando há muito tempo como esse sistema era, de fato, insustentável. Ela fala: nós feministas repetimos há muitos anos que este sistema não garante nosso futuro, nem nossa vida presente. Esse sistema está nos matando de muitas maneiras.
Então, como é o atual momento, né, antes mesmo do coronavírus, já era grave, então a gente tem a reiteração desse momento bastante grave, né, o aprofundamento dessa questão. Mas quando a gente vai falar sobre produção artística, justamente o papel da produção artística é desbravar, desconstruir e reconstruir. Então, uma coisa importante, uma metáfora que eu gostei muito, e eu vi a Rita Von Hunt usando numa live um dia desses, que eu vou usar aqui, é que a arte faz a gente ver a água no aquário. Então, a gente começa a perceber a realidade de maneira, às vezes, mais clara, né, do que a gente veria. Mas a arte também tem outros papéis de diversas atribuições. Como a gente já falou, ela pode ser o entretenimento, né? Ela tem sido, de fato, uma válvula de escape num momento de muita angústia e de muitas incertezas, em que a gente não consegue vislumbrar muito bem o que nos reserva o futuro. A gente não consegue nem imaginar a semana que vem, quiçá daqui a 2, 5 meses, a gente perde um pouco essa noção. Então, ela tem sido essa válvula de escape, ela tem sido o meio das pessoas expressarem esse desassossego que elas têm seguido, né? Que elas têm sentido muito. Mas ela também tem sido um modo de mostrar mais algumas dessas desigualdades, né? Que a gente tem visto. Então, vou falar primeiro sobre algumas produções literárias. Especialmente agora, a gente vai focar mais na questão das crônicas, das poesias e dos posts, né, que eu acho que são um outro gênero literário aí. Os posts, como a Olivia já tinha falado, né, tem essa interação da linguagem verbal e não verbal. Então, acaba sendo um outro gênero, né, uma outra forma de produção cultural. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre literatura, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que essa questão das doenças tem sido um tropo bastante explorado na literatura, né? A gente viu aí que o romance do Camus sobre a praga, né? Acho que é a peste o nome, tem vendido... Oi? Não, isso. Tem vendido bastante... Fala. Não, isso, a peste. A peste. Então, obrigada, Olivia. Então, esse romance, A Peste, tem sido citado aí por muitas pessoas, mas ele não é o único romance, né, que trata sobre esse assunto. E especialmente o século XX, por ter sido um momento em que a questão da doença e das pandemias ficou bem óbvio, né? E claro, com o que as pessoas chamam da mãe das pandemias, que foi a gripe de 1918, erroneamente chamada de gripe espanhola, e outros eventos que têm se seguido. Esse medo muito grande das pandemias tem sido um tropo muito, muito comum na literatura. Eu, inclusive, estava lendo, antes da pandemia, eu estava lendo um livro sobre pandemia, e eu terminei agora, durante esse período. Se chama Oryx e Crake, da escritora Margaret Atwood, que é canadense, e justamente fala sobre uma praga que elimina a humanidade, e é uma contada pela última pessoa, ou a última pessoa que sobreviveu. Então, esse tema da pandemia é um tema muito recorrente na literatura. Ele mostra algumas coisas. Primeiro, ele revela, claro, um pouco sobre o medo da morte, o medo da decadência. Ele também revela um certo fetiche pelo fim da narrativa, no sentido de que muitas vezes ele é associado a narrativas apocalípticas e pós-apocalípticas, né? Então tem esse fetiche do encerramento. Ele também evoca a questão bíblica, né? Porque justamente dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste seria o último deles. Então, de certa forma,
tem essa intertextualidade sempre estabelecida e latente, assim como ele também, hoje em dia, ressalta muito o medo dos limites e sobre a tecnologia, a ciência, né? Até onde a ciência e a tecnologia poderiam nos levar se nós não tivermos as precauções, se nós não tivermos os cuidados, né? E esse livro que eu mencionei, da Etudes, lida um pouco com essa questão. Então, esse é, como eu disse, então, esse é um tropo comum. Mas esse momento que a gente está vendo do coronavírus, pelo menos agora, né, talvez no futuro isso já mude, mas agora não está tendo tanto esses desdobramentos literários sobre a doença em si, mas muito mais sobre o próprio isolamento. Porque eu acho que essa pandemia tem como característica bastante diferente de qualquer outra, é que nós estamos na era da internet, nós estamos na era da polifonia, né? da comunicação. Então, a gente hoje em dia tem todos esses instrumentos que nos possibilitam produzir muito, né? Produzir muito conteúdo artístico, muitas coisas, muitos produtos culturais, mas justamente espalhá-los para muitas pessoas. Então, de certa forma, as redes sociais, como a Camila falou, como têm sido muito mais usadas, elas servem quase como diários das quarentenas, né? Então, essa produção tem sido bastante intensa e muito diversa. Então, dependendo das suas respectivas bolhas, você está vendo coisas diferentes. Mas o interessante tem sido isso. Se produz muito sobre a questão do isolamento e da quarentena em si. Então, tem alguns temas, algumas temáticas que eu acho que têm sido bastante recorrentes, né? A solidão, a saudade, a alienação, o desejo pela volta à natureza, o desejo de fuga, o medo da morte, o medo da doença, enfim. Então, essas temáticas têm sido muito recorrentes, né, nesses momentos de quarentena, assim como uma tentativa também de processar esses sentimentos tão conflituosos e tão angustiantes que perpassam todo o dia a dia, né? Que entre um dever e outro, uma tarefa e outra, a gente acaba entrando muitas vezes em momentos de crise, e o mundo interno tem sido muito trabalhado, né? Muito explorado, e nesse momento de isolamento social. Então, eu peguei algumas produções culturais, né? Algumas coisas que eu pesquisei, que eu tenho visto no Instagram, no Spotify, no YouTube. Vou separar só algumas, mas claro, gente, a polifonia é muito, muito grande, então cada um está vendo coisas muito diferentes em cada rede. Sobre uma outra coisa que eu queria falar rapidamente antes de começar, sobre esses temas, é que nosso atual momento histórico, o Bauman apontou que no mundo moderno, cada indivíduo é deixado só, enquanto a maioria é instrumento de promoção alheia. E eu acho que o isolamento tem intensificado muito esses sentimentos de solidão. Então, a gente vai ver algumas coisas que falam nesse sentido. Então, a primeira que eu vou tratar Olivia, você pode botar para mim? Tá, coloquei. Beleza. É a Marla de Queiroz, né? Isso mesmo. Então, o primeiro que eu separei é um poema aqui, um trecho de um poema, na verdade, da Marla de Queiroz. E esse é um poema
que fala um pouco sobre essa angústia, né, da sensação do tempo nesse momento, né, de isolamento. Por hoje, só me resta o por enquanto. Provisoriamente, o agora tem tido muita pressa. Engole as horas, desgasta um pouco dos pensamentos e acumula uma diversidade de informações práticas. Meu romantismo está de férias, meus desejos abafados. O que sei é que preciso de mim mais do que tanto, e tem sido assim. Por hoje, só me resta o por enquanto. Desejo boas notícias. Então, eu acho interessante como a Marla, nesse poema, justamente trata um pouco dessa questão de como a gente está sem muita perspectiva de futuro, e esse futuro está nos parecendo ainda muito enuviado, as horas acabam se prolongando, a gente se apega mais ao momento, ao agora, porque é o que a gente tem, né? O próximo, que eu acho bem interessante, é uma escritora negra, lésbica, que tem feito muito sucesso com os jovens. Ela tem um estilo de poemas, muitas vezes, bem curtinhos, e, enfim, ela tem um livro muito interessante, se chama Ariane Leão, e ela tem um poema que se chama Guia para Olhar para Si com Leveza. Ela enumera umas 10 coisas, mas eu vou ler só o último pedacinho, mas o poema em si é muito bonito. Faça magia dentro de seus vazios, complete-os com o novo, com a ponta de seus dedos. Água parada só se mexe quando a gente mergulha e transforma em movimento. Né? Então, eu achei já ele ele foca mais um pouco em como que existe essa sensação do vazio durante esse momento de quem pode, né? Quem está de fato em isolamento social tem muitas vezes essa sensação de vazio, porque nós não temos planos, nós não estamos cultivando os nossos afetos com tanta proximidade. Então, existe como eu falei já, o medo do futuro. Então, esse é um tema que tem sido recorrente, né? Esse vazio interior. Um outro tema que tem sido muito trabalhado também, muito constante, é a saudade, né? Justamente porque mesmo as pessoas que não estão 100% podendo, né, tendo condições de obedecer à quarentena, muitas vezes estão longe das suas casas, longe dos seus familiares, estão preocupados com pessoas que são do grupo de risco, ou que estão doentes, ou que estiveram doentes. Então, isso acaba sendo a questão da saudade, tem sido um tema muito retratado também. Então, eu escolhi um poema da Rupi Kaur. Ela fala sobre o namorado dela, que mora em outro país, e eles não puderam se encontrar durante todo esse período, né? Estavam separados. Ela escreve um poema chamado If I Had to Walk to Get to You, que é tipo, se eu tivesse que andar para chegar até você. Eu vou ler só um trechinho, eu mesma fiz a tradução. Ela fala: se eu tivesse que andar para chegar até você, eu demoraria 826 horas. Em dias ruins, eu penso sobre isso. Perdão, faltou a palavra aí. Eu penso sobre isso. Eu tento ao máximo me manter presente, mas sem você aqui, tudo é, no máximo, medíocre. Então, esse tem sido um tema muito recorrente. Aliás, a Rupi Kaur tem feito uma coisa interessante, ela tem feito algumas lives que são tipo oficinas de escrita, então quem tiver interesse, as lives estão lá gravadas, né, dessas oficinas de escrita. E num outro momento, num post já depois, foi bem num tema bastante diferente. Ela pegou uma poesia junto com uma ilustração, uma poesia não, na verdade uma frase, né, quase um haiku. Ela fala e ela gosta muito de usar ilustrações junto das poesias, então tem essa mistura do verbal e não verbal, né?
Ela pegou essa frase já, que eu acho que é de um livro dela, mas o post que ela fez teve um tom meio de crônica também. Então, no post está escrito assim: Our elders are not disposable, né? Que significa, nossos idosos não são descartáveis. E eu não vou traduzir o post todo, mas ela, resumindo, ela conta que ela conheceu uma senhora de uns 70 anos, e essa senhora de 70 anos diz que ter 70 anos tem um lado bom, que é você tá muito liberta, você pode fazer muito mais as coisas, e o lado ruim, que é justamente você tá mais liberta porque as pessoas não ligam para o que você faz. Então, é muito interessante, e aí ela coloca, né, que, mas os nossos... E ela ficou horrorizada quando algumas pessoas, no início, especialmente da pandemia, falavam: mas não tem problema, só as pessoas velhas é que vão ficar doentes, só os mais velhos morrem, etc. E ela fala que ela ficava horrorizada, porque a gente está perdendo todo esse arcabouço de experiência, justamente porque a gente desvaloriza, né? Uma das características da nossa sociedade atual, especialmente porque ela é muito baseada nas questões de aparência, é a desvalorização e o silenciamento, né? A invisibilização das pessoas mais velhas, especialmente das mulheres mais velhas, né? Que tem toda essa pressão estética, que a Camila já tinha falado, mas que também tem essa desvalorização, né, da sua existência. Então, eu acho muito interessante esse post que ela fez, na verdade, dialogando com uma coisa que ela já tinha, né, já tinha escrito. Agora eu vou falar de música. Foi interessante... Bom, música, em geral, leva-se mais tempo para produzir, etc., mas muitas pessoas estão conseguindo produzir porque tem seus estúdios em casa, etc., Então, um trabalho bastante interessante que foi lançado recentemente foi o álbum Só, da Adriana Calcanhoto, e em que ela justamente escreveu todo durante o período de isolamento social. Ela lançou como desafio para ela mesma escrever uma música por dia até meio-dia, e ela compôs um álbum inteiro e gravou tudo durante esse período de quarentena. Inclusive, no YouTube tem os clipes gravados também na casa dela. E ela explora muito também esse sentimento assim, de ver esse vazio. Então, a primeira música desse álbum se chama Ninguém na Rua. E aí, como está aqui no slide, ela fala assim, só um trechinho da música. Céu preto inteiro antes da uma, ninguém na rua, nem mesmo a luz da lua. Eu e você no pensamento, eu e você no batidão do peito. Ela usa um sample de funk, inclusive, no início dessa música, então por isso é trocadilho com a questão do batidão. Mas é bem legal essa ideia de que tem sido de produzir pensando justamente em todas essas inquietudes, né? Que o período de isolamento suscita em todo mundo, todo esse sentimento de alienação, de isolamento, etc. Uma outra música que já foi mais recente do início já da quarentena, tem um clipe também gravado na casa das intérpretes, a música da Ana Vitória, Me Conta da Tua Janela, em que elas falam: se não der, tenta ligar, a gente resume a distância, me conta da tua janela, me diz que o mundo não vai acabar. Então eu gosto muito dessa frase do me diz que o mundo não vai acabar, que reflete um pouco esse medo que a gente teve, e eu acho que as pessoas ainda têm, de como a questão da pandemia parece ter saído muito do nosso controle e, enfim, foi tão rápida e mudou tão radicalmente o nosso cotidiano e mostrou tanto, né, como as nossas crenças foram abaladas. Então ela faz um pouco essa coisa do me diz que o mundo não vai acabar, porque dá às vezes essa impressão, né, que o mundo está acabando. E no final só é que eu acho que já foi uma visão um pouco mais idealizada na música. Ela fala
a gente vai perceber como que o chão e nós somos a mesma coisa, e como é importante a força de ter alguém do lado. Então, eu acho que, de certa forma, isso também é uma idealização, né, de que o período de quarentena vai, de certa forma, reorganizar as nossas prioridades e fazer com que a gente ressignifique e entenda que a gente deve valorizar menos as coisas e mais as pessoas, os afetos, os momentos e tal. Acho que existe um pouco essa idealização do pós-pandemia como um momento de mais generosidade e união, etc. Então, eu faria essa observação sobre essa letra, mas a música é muito legal, gente. Uma outra que eu achei muito interessante e que, de certa forma, dialoga com um meme que a Camila tinha mostrado, é um funk da MC Rebeca, se chama Tô Presa em Casa, e eu esqueci de botar aí que, entre parênteses, ela usa o termo quarentena, brincando com quarentena e carente. E ela canta uma música que é o seguinte: tô presa em casa, cheia de tesão, e depois ela fala, doida pra encontrar os contatinhos que me ligava. Então, como a Camila tinha mostrado, né, no meme, que invoca essa ideia de que é um homem que está sentindo falta do contato, do sexo, etc. E aí, justamente, essa música da MC Rebeca coloca a mulher como sujeito do seu próprio desejo sexual e também como liberta. Tipo, ela fala, os contatinhos que me ligavam. Então, não é que ela está sentindo saudade de uma pessoa, ou de um amor, ou de uma idealização. Ela sente falta dessa variedade sexual dos contatinhos que ligavam. Então, é isso. E o outro que eu quero mostrar se chama Necropolítica, da Bia Ferreira. Essa é o que eu achei o mais impactante, e ela, na verdade, tinha feito um vídeo no Instagram que foi um desabafo, muito interessante, porque ela falou justamente de como nesse período ela ficou sem ter como fazer shows, né? E também sem receber nenhum tipo de outro auxílio, né? Porque, não sei se vocês viram, mas o auxílio voltado especificamente para os artistas, o auxílio emergencial que o governo deveria aprovar, já que o meio cultural e artístico é um dos mais profundamente atingidos, né? Porque ele necessita necessariamente das aglomerações, né? Então, ele ocorre nos lugares que demandam essa aglomeração, então são as pessoas que vão precisar muito, e ainda durante muito tempo, desse tipo de auxílio, são as que estavam mais desamparadas. E ela, como uma mulher negra, lésbica, não está tendo esse auxílio, e ao mesmo tempo não está tendo nenhum incentivo, né, para produzir arte de outra maneira. Inclusive, ela tem uma vaquinha chamada Chapéu Virtual, para contribuir, porque ela estava realmente necessitando, né? E aí ela fez uma música chamada Necropolítica. Na verdade, não é bem uma música, foi tipo um slam, né? Foi mais um poema falado, com a cadência do rap. E aí ela fala, se não é alvo, aniquila, porque o alvo é a melanina. Pode estar com a família, menino ou menina. Na favela, é mais uma chacina. Necropolítica. Então, é muito interessante porque ela coloca, né, ela fez isso, se não me engano, depois da morte daquele menino João Pedro, né, que foi desculpa, que foi morto aqui no Rio de Janeiro, enquanto ele estava em casa. Então, ela fez essa música sobre essa questão da necropolítica e da vulnerabilidade em que se encontram as pessoas negras, as pessoas mais pobres, independente, né, das que estão ou que não estão podendo seguir, né, a quarentena. Como é que a pessoa que está extremamente vulnerabilizada vai dizer que em casa ela está de fato segura e protegida? Porque a gente sabe que o povo negro, o povo mais pobre, não está protegido nem em suas casas, né? E também essa casa, muitas vezes, tem
um cômodo e muita gente, se localiza num lugar com pouco acesso na cidade, em que os serviços públicos são de baixa qualidade. Então, mesmo estando em casa, você não está necessariamente seguro se você está nessa posição, né? Nessa posição social. E eu acho interessante que o termo necropolítica entrou muito no vocabulário, né, nesse momento. Ele foi cunhado pelo Mbembe, Achille Mbembe, que, se não me engano, é um filósofo camaronês, eu acho que é. E ele cunhou isso dialogando com o termo do Foucault, né, do Michel Foucault, que é biopolítica. Né? A biopolítica seria o controle do Estado, o controle sobre a gestão da vida, né? A administração dos corpos, não só do Estado, mas o controle dos poderes institucionais, de maneira geral. E o Mbembe fala que a necropolítica não é a gestão da vida, mas a gestão da morte. Ao invés de você não mata necessariamente, o que não é o caso aqui, muitas vezes se mata mesmo, mas se você não mata, você deixa morrer, né? Então, esse termo tem ficado muito em voga, então é interessante a gente entender de onde que ele vem, né? E tem um outro álbum que foi muito, muito interessante, mas que eu não coloquei aqui, porque eu privilegiei as mulheres, mas o Baco Exu do Blues também, no início da quarentena, acho que em abril mais ou menos, ele lançou um álbum excelente que já tinha muitos desses temas, já falava muito sobre o assunto da quarentena, do isolamento, dessa diferença social, fala sobre racismo nesse momento, então é um álbum bastante interessante. E, por último, eu queria falar um pouco sobre as lives, né? As lives se tornaram uma febre, elas próprias já são um meme, porque elas também viralizam. E elas são produzidas, muitas vezes, mostrando a disparidade de como aquela cultura que é considerada um produto mercantilizável, né? Algo que você pode vender, lucrar, aquilo vai atrair muito investimento, muito financiamento. Então, você vê as lives de diversos cantores extremamente produzidas, parecem shows mesmo, em mansões, com iluminação, com telão, com dançarino, com produção, e outras bastante caseiras, em que as pessoas estão só na sua sala, com uma ou outra pessoa, às vezes, da família ajudando, outras mais ainda, tipo a Valesca Popozuda faz umas de vez em quando, com o próprio celular, sem receber esse tipo de investimento. Então, quando a arte e a cultura se tornam de interesse do capital, né, como é que elas privilegiam um certo grupo em detrimento de todos os outros? Então, acho que é muito, fazendo uma observação mais geral, é muito interessante a gente perceber como esse momento tem sido de proliferação e ampliação e mistura dos modos de produzir arte e cultura, mas, ao mesmo tempo, como se a gente analisar com mais atenção, esses tipos de produtos, né, de produção e de obras, né, culturais, elas mostram muito sobre as coisas que já existem na sociedade, que já estavam presentes e que estão ganhando como se fosse uma lente de aumento durante esse período de isolamento. É isso. Bem, partindo dessa ideia que a Alice falou sobre necropolítica, eu acho que dá para fazer um link com o que eu vou falar agora, né? E eu vou falar sobre o obituário. E eu pensei em falar sobre esse tema dentro de todas as produções culturais e artísticas, justamente porque eu acho que durante essa pandemia, uma questão que a Alice também já tocou, que corpos, né, que sujeitos são escolhidos para viver e que sujeitos são escolhidos para morrer. E mais do que isso, que sujeitos podem passar pelo seu luto e que
que sujeitos têm direito ao obituário. O obituário é um gênero textual, pouco divulgado aqui na nossa sociedade no Brasil, né? Em que normalmente se conta, se fala para toda a sociedade da morte de alguém, e normalmente é a morte de alguém importante, de alguém privilegiado. É muito comum nos Estados Unidos, a gente vê a produção de obituários, por exemplo, pelo New York Times. Então, é isso. E aí, para pensar o gênero obituário, eu queria pensá-lo de duas formas, de uma forma mais metafórica e uma forma mais literal. Quando eu estou falando de uma forma mais metafórica, eu estou querendo falar porque durante essa pandemia, muitas postagens, muita produção artística e cultural está no sentido de ressignificação da vida durante a quarentena. Então, durante toda a quarentena, a gente fica pensando o que a gente foi, né? O que a gente está sendo e o que a gente vai ser pós-quarentena. Então, de certa forma, tem uma morte aí da nossa subjetividade e há também um repensar dessa subjetividade em devir no presente e dessa subjetividade que virá a ser no futuro. Então, falando desse obituário, mas eu quero tocar, falando de obituário, eu quero tocar principalmente na temática, então, da banalização da morte, né, especialmente de grupos marginalizados, né, então, tocando na questão de gênero e suas intersecções com as questões de raça e classe, luto, ressignificação da morte e da vida em tempos de Covid-19. Então, a primeira postagem que eu coloco aí, que é do Instagram da Yasu Noguchi, que é uma poeta, ela faz fanzines, ela é um bom exemplo para a gente falar sobre arte enquanto campo expansivo, né? Porque aí ela está trabalhando poesia, colagem, pintura, enfim, tem esse jogo aí nessa postagem. E aí essa postagem diz assim: na quarentena estou jogando fora minha coleção de nadas, a vida ressignificada. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Na quarentena a gente está pensando, está repensando o que é importante para a gente. Então, a gente está ressignificando. Então, nesse sentido, entra o obituário metafórico que eu falei no início, porque há várias postagens no Instagram nesse sentido, de repensar do que tem morrido e do que tem nascido nas nossas vidas diariamente. A segunda postagem é da Petit Oiseau, e aparece uma foto dela, né, lendo um livro e uma caneca, tomando uma água, um café, alguma coisa. Eu não vou ler a postagem toda, eu tirei um trechinho que eu acho que interessa para a gente aqui. Nesse trechinho, ela diz assim: no silenciamento e isolamento, precisei aceitar o luto das minhas mortes. Morreu meus projetos que construí nos últimos anos. A vida deles já não fazia mais sentido na minha. Morreu minha certeza sobre a importância da estabilidade. Morreu a necessidade de um casamento. Precisou morrer o acúmulo de coisas que só pesavam e nada mais agregavam. Morreu meus apegos à vidinha ordinária, porém feliz, que eu levava. Em 3 meses foram tantos e tantos lutos. Precisei vivê-los. Dizem por aí que o verdadeiro ofício da filósofa é morrer diariamente. Ano passado, a morte era uma palavra que não saía das minhas reflexões. Quem teme a morte, teme a vida, disse com muita frequência. Mal podia entender que era uma mensagem direcionada a mim mesma. Diriam os budistas que a origem de todo sofrimento é o apego. É por isso que é preciso deixar morrer, deixar que a vida cumpra seus ciclos. Ano passado eu morri, esse ano eu morro também. Mas morro tendo enfim entendido que sem a morte eu não poderia me dar a chance fabulosa de renascer. A morte é uma necessidade da alma, porque sem ela a gente se limita à superficialidade da existência. Deus me livre viver uma vida superficial e sem sentido. Se para isso for preciso morrer, eu digo a mim mesma que morro. Nesse sentido, a Judith Butler
num texto chamado Vidas Precárias, que ela vai trabalhar a questão do luto lá no 11 de setembro, nos Estados Unidos, das mortes, tanto nos Estados Unidos por conta do 11 de setembro, quanto as mortes fora, causadas também pelos Estados Unidos. Então, ela vai falar do Iraque, enfim. E aí, nesse texto, mas que serve para a gente também pensar o nosso tempo de pandemia, do Covid-19, a Butler vai falar assim: enlutar e transformar o luto em recurso para a política não é resignar-se à inação, mas pode ser entendido como um processo lento pelo qual desenvolvemos um ponto de identificação com o próprio sentimento. A desorientação do luto, quem me tornei, ou de fato, o que restou de mim, o que perdi no outro, situo eu no modo de desconhecimento. Então, eu acho que é desse luto que eu quis trabalhar nesses primeiros posts que eu coloquei aqui, é esse luto desse eu que está se perdendo e desse eu que está morrendo para um eu que virá a ser um eu de desconhecimento, que a gente não sabe exatamente o que a gente vai ser pós-quarentena. Nesse sentido, mais um post que é da Noemi Jaffe, que é uma escritora contemporânea. Ela tem uma oficina de escrita, escrevedeira, e ela tem postado no Instagram, né, também contribuindo para a gente pensar sobre esse assunto. Depois de assistir 8,5 do Fellini, vi que uma das constantes na arte é chegar ao fundo do poço, para de lá germinar a libertação. Isso está no Herzog, na Alice Munro, no Drummond, e nesse 8,5 maravilhoso. Quem sabe nós, do fundo do nosso poço putrefado, também possamos nos desvencilhar. E até o Paul Auster sabe escrever mal, vejam só. Essa é a invenção da solidão, pelo amor de Deus, que coisa mais meia boca. Bem que eu falo para evitar escrever sobre si. Às vezes dá certo, mas é raro. O tempo na quarentena não é mais aquilo que passa. Nós é que passamos por ele e ele fica lá, nos vendo passar e fazer tchau, tempo. Como tem passado? Ele diz, tudo indo. E vocês? Somos uma caravana de passantes, bem ou mal passados, às vezes ao ponto, enquanto o tempo pede delivery nos aplicativos e a mercadoria somos nós. Nunca, como na quarentena, senti tanto a espessura macio ou melequenta das horas. Ler, dormir no sofazinho, convencer a Samba a comer, conversar com a Leda e o Davi, preparar aulas, cuidar da casa, ver o cabelo no estado lastimável, texturas. Ser um Robson Crusoe dentro de casa e encontrar nosso sexta-feira. Um ralador nunca usado, o pozinho atrás da geladeira, a fotografia escondida na gaveta. Paul Auster, desculpa, mas não está rolando a tua invenção da solidão. E aí, contrapondo as duas postagens anteriores, eu acho que a Noemi Jaffe já traz aqui, enquanto as duas outras postagens falam sobre essa reinvenção da vida, essa ressignificação, ela já pontua aqui nessa postagem que a coisa está mais embaixo, que não é bem por aí. Então, pensando a partir da Noemi Jaffe com ela, né, eu vou ler um trechinho da Judith Butler para entrar nos obituários literais, né? Que eu disse que eu ia falar dos metafóricos e agora eu vou entrar nos literais. A crise de valores que estamos enfrentando é enorme. À medida que esquemas de custo-benefício de valores são impostos ao gerenciamento da vida, designando com demasiada frequência as vidas precárias como vidas dispensáveis. Não é de admirar que as pessoas estejam se voltando para a poesia e música, escrita e arte visual, história e teoria para entender um mundo pandêmico e refletir sobre a questão. O que vem depois que o mundo como conhecemos se despedaça. E é esse sobre se despedaça porque dentro do nosso privilégio branco, classe média, é possível para a gente, eu não estou falando que isso não seja importante não, porque psicanaliticamente é importante a gente repensar a nossa vivência, o nosso viver durante a pandemia. Mas isso é um privilégio. Então, o despedaçar da nossa vida é pensar como vai ser o mundo pós-pandemia, poder estar dentro de casa. Quando a Butler fala
despedaça, eu acho que o despedaço, pensando no recorte de gênero, raça, classe, e num recorte também geográfico, que a gente vai ver, eu acho que é outro despedaço aí que é importante também a gente observar e a gente se atentar. Outra coisa importante da última postagem do último slide, é que a Butler vai falar aí das vidas precárias, das vidas dispensáveis. Então, eu acho que uma grande questão que a gente tem que pensar é que vida é pautada no obituário e que vida é digna de luto, que vida é digna de continuar a viver, que vida não está morrendo desde seu nascimento. Embora possamos, e aí a Butler vai falar, embora possamos argumentar que seria impraticável escrever obituários para todos, embora possamos argumentar que seria impraticável escrever obituários para todas essas pessoas, ou para todo mundo, acho que deveríamos perguntar repetidamente como o obituário funciona como um instrumento pelo qual a injustiça é publicamente distribuída. É o meio pelo qual uma vida se torna ou deixa de se tornar uma vida publicamente dolorosa, um ícone do auto-reconhecimento nacional, o meio pelo qual uma vida se torna digna de nota. Como resultado, temos que considerar o obituário como um ato de construção da nação. Então, nesse sentido que ela questiona, né? Qual vida vai para o obituário e por que as outras vidas não fazem parte desse obituário? Bem, antes de entrar no trabalho da Débora Diniz, eu queria colocar um vídeo, que é um vídeo que foi produzido pelo Fantástico, só um trechinho dele, e nesse vídeo alguns atores e algumas atrizes tentam também fazer esse obituário de pessoas desconhecidas que eles tentaram, a produção, né, do Fantástico tentou recolher essas histórias e tentou dar uma performatividade para uma performance a partir dos artistas, né, para essas vidas. A Juliana decidiu trilhar um caminho diferente da mãe, que era costureira, por meio dos estudos. Não achando o suficiente, essa professora compartilhou conhecimento até o dia da sua hospitalização. Digam que a filha da costureira vai se formar doutora. Não teve tempo. A Ágata foi filha, neta, amiga. Ela trabalhava na unidade do pronto atendimento do Complexo de Favelas da Maré. Uma parceira forte, festeira, uma guerreira. Depois da gente assistir o vídeo, nesse mesmo sentido trabalhado no vídeo, nessa mesma pegada, a gente vê o trabalho de uma antropóloga, né, que é a Débora Diniz, junto com um artista plástico, que é o Ramon Navarro, e eles têm feito um trabalho diário no Instagram, que é chamado reliquiarum, em que a Débora ela vai nos jornais, nas notícias, e tenta recolher os vestígios da morte de mulheres pobres, dos lugares mais afastados do Brasil. Então, tem aí o recorte geográfico que eu tinha falado. E, a partir desses vestígios, ela tenta construir um pequeno obituário poético para essas vidas. E ela faz isso justamente porque é como se ela estivesse falando para todos nós, ela e o Ramon, né? Essas vidas são precárias, mas essas vidas também importam para a gente. Então, nessa ilustração, nessa imagem que aparece aí, é possível observar, né, o trabalho do Ramon, e ele trabalha com tempos, né, com temporalidades.
passado, presente e futuro, é uma imagem que foi trabalhada digitalmente, então esse futuro, né, que está aí, mas ao mesmo tempo eles recuperam imagens mais antigas para fazer esse trabalho digitalizado. E aí entra o papel da Débora, e ela escreve, eu vou ler para vocês. O governo não quer nem contá-los no formato de números, mas as notícias insistem. Ela foi a segunda de sua cidade, logo depois do pai. Soube da doença no dia em que ficou órfã. Morreu aos 43 anos em Rondonópolis, Mato Grosso. Então, aí vocês podem observar o que eu já estava falando anteriormente, ou seja, lá de Rondonópolis, e uma questão importante que também aparece nessa postagem é o fato que antes eu estava trabalhando com essas vidas que não merecem obituários, teoricamente, socialmente, né? Essas vidas desprivilegiadas, essas vidas precárias. E aí, no atual momento, essas vidas não merecem nem serem contadas, porque a gente sabe muito bem que parou de se contar, né? Essa conta, a gente já não sabe mais direito sobre esses números, quantos mortos e mortas a gente tem no Brasil hoje. E aí a Butler vai falar assim: aprender a lutar-se pelas mortes em massa significa marcar a perda de alguém cujo nome você não sabe, cuja língua você talvez não fale, que vive a uma distância intransponível de onde você mora. Então, eu acho que é o que a Butler diz, é o que o Ramon e a Débora Diniz tentam fazer nesse trabalho muito bonito e muito ético feito no Instagram. Outra postagem deles, aí já aparece um grafite, né, do Bolsonaro, e na postagem diz assim: uma pandemia nos transforma em números, mas Bolsonaro quer esconder até mesmo as estatísticas. Proibiu a divulgação dos números de hospitalizados e mortos pela pandemia. Quer nos proibir de contar os mortos. Quer escondê-los, como fazem os perversos ditadores. Contar é existir. Enquanto os números não aparecem, é preciso dar nome ao abuso de poder, autoritarismo, crime de responsabilidade, genocídio. Não há hipérbole nas palavras, há insuficiência linguística para descrever a crueldade de quem nos governa. Por fim, o último post que eu vou trabalhar da Débora e do Ramon é a referência, né, ao menino que morreu no Recife. E aí, eu nem preciso falar, porque o post já diz tudo desse recorte que eu vim falando. Gênero, raça, classe, geografia. Então, vamos lá. Débora, eu penso no luto dessa mãe. Mirtz Renata Souza chora o corpo do filhinho desfigurado pela queda. O filho morreu porque a buscava. Mirtz é a mulher espoliada pelo Nordeste do Engenho e da Casa Grande. Tento ouvi-la. Ela confiava os filhos dela a mim e a minha mãe. No momento que confiei meu filho a ela, ela não teve paciência. De onde vem sentimento tão nobre como confiança para quem vivia uma relação cotidiana de exploração, do racismo colonial? É a colonialidade do poder que faz crer que a patroa branca é mulher boazinha por deixar a empregada trazer a criança para a casa de luxo. É a perversão do racismo que faz crer que uma criancinha preta não é um corpinho desamparado para mover-se sozinho pelos elevadores. É a brutalidade da desumanização que obriga uma mulher-mãe a trabalhar como doméstica durante uma emergência de saúde pública. É o coronelismo impune de uso do poder público para o benefício privado. Ao que se sabe, Mirtz era paga como funcionária da prefeitura para cuidar da casa da patroa e passear com seus cachorros. Eu penso no luto dessa mãe. Então, eu acho que o que Débora e Ramon fazem nesse trabalho muito bonito é
justamente aquilo que a Judith Butler vai falar, que o luto é um ato político em meio à pandemia e às suas disparidades. Que em outro texto, isso que a Butler diz, que é um texto que ela escreveu agora durante a pandemia do Covid-19. Bem, depois de falar de luto e dessas vidas precárias, essas vidas em que a gente vive numa sociedade em que escolhe quem viver, quem morrer, quem deve viver e quem deve morrer, eu queria falar um pouquinho do nosso projeto, mas estou falando do nosso projeto porque a gente atua nele, mas queria olhar para todos os projetos, todos os coletivos que estão pensando junto com a sociedade, junto com as suas comunidades, junto com suas redes, essa questão. E, deixa eu ver aqui. Bem, como já foi falado no início, eu sou a coordenadora, né, do Núcleo de Gênero, do NUGEDS, né, Núcleo de Gênero, Diversidade e Sexualidade do IF Macaé. E aí, durante a pandemia, a gente tem feito um trabalho lá no Instagram, né, no GEDS IF, do Campus Macaé, né, e essas postagens que a gente tem feito de várias mulheres, escritoras, artistas, poetas, enfim, e também da nossa comunidade. Então, várias mulheres têm produzido conteúdo para a gente, têm levado conteúdo para a gente, mandado conteúdo para a gente, e a gente posta lá diariamente. Mas eu escolhi um post hoje que não foi escrito por uma mulher, foi escrito por um homem. O Vitor Manuel Fortunato. E por que eu escolhi esse post? Porque nesse poema dele, ele vai falar sobre a questão da violência doméstica, né? E que é importante a gente falar hoje aqui também, porque a violência doméstica cresceu muito durante a pandemia. E vai falar também sobre masculinidade tóxica. Então, quando a gente está falando aqui sobre a importância de falar sobre mulheres, sobre feminismo, a gente não está falando isso só porque nós somos mulheres, porque isso é importante para a gente. Isso também é importante para os homens, porque os homens também têm um peso, sofrem numa sociedade machista. Então, eu vou colocar um vídeo, porque a gente fez um post, mas ele gravou um vídeo para a gente apresentar aqui. Eu nunca tive medo do escuro, mas cresci ouvindo. Apaga a luz, moleque! Não é você que paga a conta no fim do mês. E fecha a boca. Engole esse choro. Vê se endireita essa postura. Você é homem ou o quê? Não quero debaixo do meu teto, filho viado. Eu não alimento você pra isso. Homem de verdade não tem medo do escuro, porra. Não. Eu não tenho medo do escuro. Nunca tive. Nunca me preocupei com o que haveria em meu quarto à noite, ou debaixo da minha cama, ou no armário. Nada. Eu tinha medo de quem ele se tornava, pavor do que fazia o choro da minha mãe ecoar tão alto pela casa, quando as luzes se apagavam todas, e sua voz morria como que consumida pelo silêncio da casa e das casas ao redor de todos. Meu medo era material, maciço, tinha nome, e se não me matou nem ela, chegou-me perto disso. Fez com que desejássemos isso mais do que qualquer outra coisa na vida. Medo do escuro, é sério. Eu sempre tive medo do silêncio, da omissão, de que os gritos e pedidos por socorro, socorro, socorro não bastassem e não servissem de absolutamente nada. É da impotência que eu tinha medo, medo esse ainda tão latente, de que a voz de uma mulher não seja percebida e sua dor não seja vista porque não se lembraram de acender a luz e nada se faz e nada muda. Medo de que a violência contra seus corpos tão presente permaneça no escuro, porque não querem enxergar o que sua covardia patrocina. Porque, como disse Frederick Rebel, viver é tomar partido. E eu te pergunto, qual o seu? Bem, depois do vídeo do Vitor, eu queria mais uma postagem que é do Mundo Entrelinha, que é uma página no Instagram que é do Vitor. Ele foi nosso aluno, foi bolsista do NEABI, trabalhou em conjunto com a gente no GEDS, e esse post, hoje, ele está fazendo letras na UFRJ, entrou no início desse ano, ou seja, ainda realmente não entrou por conta da pandemia, ele está entrando. E nessas duas fotografias que ele coloca no Instagram dele, ele faz uma postagem sobre elas, que foi um evento que a gente fez
lá no IFE, Campus Macaé, e ele diz assim: esse dia em particular tive a experiência de falar sobre mim, meu processo de autorreconhecimento e reafirmação, e sobre a importância de se pensar gênero, diversidade e sexualidade, sobretudo na escola. Foi a primeira vez que minha voz ecoou tão alto ao dizer: meu nome é Vitor, sou bissexual. E de lá para cá, existir e me fazer presente com orgulho ajudou diversas pessoas que, assim como eu, se sentiram menos elas mesmas um dia por medo de ser e de amar. O modo como encorajei o amor das pessoas amando prova o quanto somos referências também. No GEDS, a rede de pessoas que o configura, me foi referência no ensino médio e sou sua repercussão, ouço dizer, sou o motor, nós somos. Então, eu trago essa postagem do Vitor justamente para a gente falar da importância desses coletivos, dessa rede, porque se tem uma coisa que eu falo sempre, mas eu gosto de reafirmar e falar, reiterar, é que o feminismo ensina para a gente justamente que a gente é vulnerável, é aquilo que a Judith Butler fala, só que umas vidas são mais vulneráveis que as outras. A gente não é autossuficiente. Então, é muito importante, e principalmente por conta da nossa vulnerabilidade, seja por uma questão de gênero, de sexualidade, enfim, é importante a gente ter essa rede. E eu acho que o NUGEDS representa muito isso em todos os campi, como vários outros coletivos e várias outras redes. E também queria terminar colocando alguns depoimentos, 3 vídeos, na verdade, um de uma professora, né, de uma ex-aluna e de uma aluna, em que elas vão falar justamente dessa diversidade, do papel da escola pública e da diversidade na escola, da atuação da diversidade na escola pública para as suas vidas. Eu acho que o IFE traz isso para esses alunos, como traz para nós, servidores, também. É um lugar que a gente aprende a conviver com o diferente e da melhor forma possível. Como o Vitor mostrou, como ele aprendeu e como ele leva isso para fora do IFE, como a gente também aprende muito, porque não só com os nossos colegas, com as meninas que estão aqui participando dessa mesa comigo, mas a gente aprende muito com os alunos, porque nossos alunos são fantásticos. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Laís, eu trabalho no IFE de Macaé como professora de espanhol. Depois que eu me alinhei com o projeto lá de Macaé, eu consegui visualizar que é simplesmente um momento impossível para isso, né? E a gente, como mulheres, né, a gente tende a se cobrar muito, né? E acharmos que somos super-heroínas, e somos. Mas é muito bom quando a gente vê esse coletivo assim, quando a gente coloca em aberto, né? Quando a gente compartilha com as demais mulheres, né, as realidades, e a gente se equilibra, né? Vê que não precisa ir muito e aqui eventualmente não esteja se sentindo tão potente, percebe que pode fazer um pouquinho mais, e aí a gente se equilibra aí nesse meio termo, né? E é isso. E aí, obrigada pela oportunidade de fala aqui. Espero que vocês estejam todos bem, todas bem, todes. E que logo tudo isso passe e a gente esteja juntas novamente. Beijinho. Oi, gente, eu sou a Karine, sou ex-aluna do IFE Macaé. Na verdade, eu peguei a transição da unidade descentralizada do Cefet Campus para o Instituto Federal. Eu entrei em 2008, de 2008 a 2011 eu cursei automação industrial. Hoje eu sou cientista social formada pela UF, aqui de Campos dos Goytacazes, aqui pertinho da gente, e mestranda atualmente em Sociologia Política na UENF, também uma instituição aqui da região, ali em Campos. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre como tem sido o meu contato com a produção artística nesse período de quarentena que eu tô em casa, né, que eu tô totalmente em casa, e o que eu tenho feito nesse tempo, né?
Ao contrário do que tem sido para muita gente, para mim tem sido um momento de possibilidades, né? Porque eu vivo uma vida muito corrida, eu tenho uma série de compromissos aqui em Macaé e estudo em campus desde a graduação. Então eu terminei a graduação, emendei com mestrado e continuo fazendo esse movimento pendular de morar aqui, ter compromissos aqui e para campus, né, durante a semana para estudar e almoçar correndo no ônibus e fazer leituras dentro do ônibus, enfim, porque o tempo não dá tempo, né, de fazer tudo que eu preciso fazer. Então, esse tempo de quarentena tem sido um tempo de conseguir... Gente, eu terminei série, eu terminei 3 livros nesse tempo que a gente tá aí quase 3 meses, né, 2 meses e alguma coisa, que a gente está em casa. Então, a minha relação com a produção artística, né, com o que eu tenho conseguido consumir, tem sido muito positiva, porque são coisas que eu sempre quis fazer e que eu não conseguia antes, né, porque a minha rotina não me deixava ser essa pessoa, porque é isso, né, eu sou uma pessoa muito atarefada. Então, tem sido um momento muito reflexivo para mim, tem sido um momento de rever livros, rever anotações. Eu voltei a escrever um blog que eu comecei a escrever, acho que eu tava no Cefet, no IFE, né? Aí eu tava lá no início, eu escrevi um blog, aí eu parei, depois eu comecei outro, e aí eu retomei esse blog, falei, gente, tem muitas coisas legais escritas aqui, e eu acho que eu posso começar a escrever de novo. Então, tem sido pra mim um tempo de produção, sobretudo, né, de produção de subjetividade também, né, de produção do que eu gosto de ler, de quem eu sou no mundo. E aí, pensando aqui no que eu queria trazer para esse vídeo, eu lembrei de uma coisa muito legal que aconteceu no IFE, que o meu melhor amigo, que é meu melhor amigo até hoje, que é o Paulo César, ele tinha um projeto de extensão junto com a professora Rita, de português, maravilhosa, e era um projeto de rodas de leitura sobre o Nelson Rodrigues. Então, foi no IFE o meu primeiro contato com esse tipo de debate, né, com sentar em roda com os colegas para discutir alguns pontos daquela leitura, né? Alguns pontos que o Nelson traz em suas obras. Então, esse projeto aconteceu, acho que durante uns 2 anos no IFE, e aí era o meu melhor amigo, então a gente estava ali muito próximo, e eu frequentei todas as rodas de leitura do Nelson Rodrigues, então foi um momento muito legal, muito importante no IFE, que também me abriu essa possibilidade de conhecer leituras novas e entender maneiras de discutir o que a literatura coloca pra gente. Então, pra mim tem sido muito produtivo. Eu sei que não é pra todo mundo, né? Cada um vive uma realidade diferente, mas pra mim, de fato, esse tempo de quarentena tem sido um tempo de revisitar livros, revisitar filmes que estão na minha lista e que eu não vi, série, consegui terminar série, gente, coisa que não acontecia na minha vida há muito tempo. Então essa tem sido a minha experiência aqui, que eu consigo compartilhar com vocês hoje. É isso. Oi, meu nome é Luísa Garcia e eu sou estudante do 3º ano de automação industrial do IFE Macaé. Eu entrei no IFE não só pela formação técnica, e sim pela diversidade. Eu sabia desde sempre que essa pluralidade de narrativas e possibilidades me abriria os olhos e seria uma experiência enorme. E assim está sendo. Mesmo que eu não tenha encontrado meu papel no meio de tudo isso, o IFE é um lugar incrível. E no meio dessa nossa vida de estudante, o mundo tá caótico de muitas formas. E é muito difícil não ser consumido pela angústia e pelo medo do agora e a incerteza do amanhã. E como não podia ser diferente nas situações de crise, a mulher da quarentena tá à flor da pele, sensível a toda essa bagunça de sentimentos. E sensível não porque somos o sexo frágil, e sim porque muitas vezes parece que carregamos o peso do mundo todinho nas costas. Ainda mais a mulher preta, de quem a vez, a voz, ainda assim é a última na sociedade. Até mesmo para mim, uma adolescente de 17 anos, sem muitos dilemas e muitas obrigações, é fácil sentir isso. E por isso precisamos ser mais atentas. Atentas por nós mesmas e por todo mundo que nos cerca, principalmente pelas outras mulheres que nos cercam. Eu me sinto como diz Marta Medeiros em um de seus poemas: quanto mais escrava, mais escrevo, para libertar essa mulher da vida que em mim habita. A escrita para mim é mais do que apenas expressão, é vivência.
se mostra em todos os momentos e carrega todas as emoções. E não é agora que seria diferente. Justo no instante em que é preciso encontrar meios de sobreviver, tornar a existência menos sofrível ou apática. E a arte é um grande caminho, e com ela é possível tanto escapar da realidade quanto buscar novos significados, olhar com outros olhos, olhos de resistência. Obrigada, meninas. A gente vai estar agora disponível para o bate-papo, para responder algumas questões, comentários. A gente vai agora para o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e é lá que a gente vai responder as perguntas que vierem, tá? Muito obrigada a todos e todas. Até já.